Bom dia, estrelaiada, coisa linda de Deus e de minha vida. Gente, eu vou falar para vocês hoje, que saiu esse assunto na live ontem, como eu cheguei e... como eu cheguei em Pedreira, como que foi que aconteceu isso? Bom, vocês sabem, né, que essa nega do beiço roxo não faz o tar do script, nada, então, conforme eu vou lembrar, vou falar. Bom, foi assim, gente. Deve ter vídeo no canal semelhante, mas eu sempre falei que conforme, né, alguém fosse perguntando, falava, que às vezes eu não lembro nem o nome do vídeo para pedir para a pessoa ir assistir. Então é assim, infelizmente eu tinha um irmão que, assim, não tem o que fazer, né, gente? Ele judiava muito da gente, né? E entre o Chu, a Ana Rosa, o Adilson e eu era mais velha. E eu sempre tive muito amor nos meus irmãos, muito amor. E a Ana Rosa, por exemplo, o Adilson, tudo eu carregava, ajudei a criar, tudo, né? O Chu, a gente nem tanto, que a gente era uma diferença de 7 anos. Mas sempre tive muito amor também. E eu via ele judiava dos meus irmãos e eu sofria muito. E às vezes judiava do meu pai com a minha mãe, aquilo doía demais em mim. Eu namorava, comecei a namorar o pai da Aline com a Natália. E ele era uma pessoa boa, até que quando a gente casou e ele virou a casaca em 15 dias, para mim foi uma surpresa. Mas tudo bem. A família dele morava em Pedreira, acho que só uma partezinha morava em São João, só uma irmã em São João e outra em Andradas. E ele, mentira, ele morava com essa irmã lá e outra morava em Andradas. Então, ele acho que descombinou com a irmã dele, coisa do tipo, e decidiu vir para Pedreira, que a mãe dele morava aqui, outros irmãos e tal. E a gente namorava e tal, e ele era muito bom, né? E eu não vinha, ele já tinha comprado a passagem e eu não vinha, não. Mas naquele dia, meu irmão aprontou. No dia que ele vinha, gente, ele vinha tipo na segunda de manhã. Naquele domingo, meu irmão aprontou, feio. Aí eu peguei e falei pra ele, eu vou com você sim. Tipo, aquele tempo a gente chamava fugir de casa, né? Vocês sabem, quem é da minha idade e que tá no grupo de risco, como diz o fubá. Então, quem é dessa época tá no grupo de risco. Então, era assim que falava. Mas eu já falei pra vocês que eu nunca escondi nada da minha mãe, nada. E nem da minha avó. Então eu contei pra minha mãe que eu ia fugir. Você já viu isso, contar que ia fugir? Então eu contei. E minha mãe, tadinha, minha mãe falou que eu não devia vir e tal. Aí eu falei que eu não aguentava mais, e isso, aquilo, aquele outro. Eu sofria muito, né? Por conta dessas coisas aí, fora as outras coisas. Deixa pra lá. Aí, gente, eu me lembro como se fosse hoje, na segunda-feira, a hora que eu tava vindo, minha avó falou assim, não vai não, Zeli. Tem uma inscrita aqui que me chama de Zeli. Fora minha avó, ela é a única. Não vai não, Zeli. Escuta o conselho dessa véia analfabeta. Eu tô vendo o teu sofrimento. Eu tô vendo. Não vai. Falei, vó, mas já comprei passagem. Não vai, rasga isso daí. Mas eu vim. A Ana Rosa era muito apegada em mim. Tempos depois eu precisei trazer a Ana Rosa, porque ela estava até doente. Então eu vi, né, gente? Aí eu cheguei aqui sem nada, sem eira nem beira. Fui morar com a mãe dele aqui. E a gente passava muita necessidade. A casa era 2 ou 3 cômodos, sem terminar. O chão era de terra. E quando chovia, chovia mais dentro do que fora. A gente tinha que fazer uma cabana de plástico em cima da cama. E faltava o que comer.
É uma vida muito difícil. Lá na minha mãe, eu sempre fui pobre, mas eu não me lembro de ter faltado arroz e feijão. E eu me lembro, sim, de ter faltado mistura, e me lembro, das vezes, ela ter que fazer uma polenta, uma coisa assim, mas passar fome. Na minha mãe, isso não aconteceu. Então, assim, eu cheguei em Pedreira, e aí marcou muito, porque lá em São João, onde era minha terra natal, uma terra promissora, uma cidade promissora, grande, bonita, eu não tinha oportunidade. As pessoas lá, pelo menos na época, era cheia de preconceito. As empregadas comiam no quintal, era tudo separado, até copo, era horrível. Aí eu cheguei aqui e outra, no mercado da rua da minha casa, porque aí eu fugi. Só que eu não quis ficar morando amigada por causa da educação que eu tive. Então logo nós casamos, sabe? O meu pai morreu sem saber disso, graças a Deus. Um desgosto a menos. Então nós casamos e voltamos pra lá. Aluguei 2 cômodos perto da casa da minha mãe. Porque aqui as coisas já estavam muito difícil. Tive que devolver um pouco de um guarda-roupa, um armário que eu comprei, sabe? Então a gente voltou pra lá, ficamos um pouco aqui e voltamos pra lá. Aqui tava difícil, chegou lá, foi muito difícil também. Serviço que tinha era só na roça, mas não quero falar de lá, quero falar daqui. Aí quando a gente tava morando aqui nessa situação, pela segunda vez que nós viemos, que lá tava muito difícil, minha cunhada foi lá, buscou a gente, trouxe a gente pra cá. E aí eu tinha vergonha de falar pra minha cunhada que a gente tava sem as coisas, tudo. Então eu me lembro como se fosse hoje, quando eu morava lá, tinha um armazém que meu pai comprava e eu fui pedir fiado lá. Arroz, essas coisas. E o homem não vendeu. E isso eu nunca esqueço. E aí aqui em Pedreira tem um supermercado chamado... Não tem mais, né? Mas tinha um supermercado chamava... Eu não lembro o nome, mas era o supermercado do Nelson. Esse Nelson, gente, ele já foi prefeito, ele foi vice, ele foi vereador. Como eu falei para vocês ontem, aqui é uma cidade acolhedora de pessoas muito humildes. Que tem o que tem e são humildes. E eu me lembro que muita vergonha, eu fui no Nelson Castelo, nesse mercado, e falei para ele que eu tinha 2 crianças, que eu tava sem nada em casa e tudo. E não tem como, gente, eu me emociono. E se ele vendia um arroz, um feijão para mim pagar depois. E para minha surpresa, aquele homem que nunca tinha me visto, né? Ele vendeu. E dali para frente, eu comecei a comprar fiado no Nelson. Até que começou as dificuldades, tudo. Que tem aquela época que eu cheguei a ficar 3 dias sem fazer comida, porque eu não tinha o que fazer. Eu mandava a Aline e a Natália de propósito para casa do vizinho, para saber que ela estava comendo. E eu estava ali com fome. E com fome eu ficava. E nessa época eu tinha feito uma compra no Nelson. E o meu ex-marido não tinha serviço. E foi uma época que a Natália ficou muito doente. Eu quase perdi a Natália, gente. Quase perdi, de bebezinha. Aí, então, eu atrasei no Nelson. E depois a gente conseguiu um serviço, alguém arrumou lá um serviço de pedreiro para meu ex-marido, e inclusive eu era servente. Aí o primeiro dinheirinho que entrou, eu fui a pé, gente. Pra vocês terem ideia, o Nelson, para quem conhece Pedreira, é do lado do restaurante da Bela. Eu acho até que o restaurante da Bela, ou a Andréia comprou, que eu conheço ela, ou é alugado, porque é muito juntinho, assim, é onde era o mercado. Eu vim de a pé, então, para quem conhece Pedreira, o Triunfo é lá, era o último bairro. Hoje o último bairro não é mais Triunfo. Eu vim de lá a pé, aqui no começo da cidade, aqui nas lojinhas, e paguei o Nelson. E eu me lembro como se fosse hoje, eu paguei ele e falei assim, então, seu Nelson, agora o senhor não vende mais para mim, né? E ele disse assim, quem paga
Não importa que demore, não foi porque você quis. Nunca perde o crédito comigo. E esse mesmo Nelson, quando ele estava de prefeito, olha, gente, a água caindo. Agora não desperdiça mais água, porque o tambor, o mozinho pôs lá, conforme começa a cair, já entra no tambor, né? E faz barulho mais rápido, a gente escuta. Então, gente, e aí ele chegou a ser prefeito, e na época que ele estava de prefeito, a Natália ficou muito doente, muito doente, muito doente. Nós sem serviço, oh meu Deus. Eu lembro que eu peguei a receita e fui na prefeitura, morrendo de vergonha, gente. Eu tinha tanta vergonha. Quando eu cheguei lá, gente, eu juro por Deus pra vocês. Ali o Nelson, além do que ele já tinha feito pra mim, quando ele me viu com as receitas, ele falou assim... Problema de família, né? Eu falei, estamos desempregados e a minha filha tá doente assim, e eu não tenho dinheiro para comprar. Aí ela precisava fazer um ultrassom, um raio-x, alguma coisa. Aí ele deu uma carta pedindo para que o hospital realizasse o raio-x sem cobrar, coisa do tipo, e arrumou os remédios também. E o que pegou mais mesmo é que quando eu fui sair de lá, ele disse assim, Roseli, eu olhei para trás, ele falou assim, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Ele é muito religioso. Foi assim a minha chegada em Pedreira, gente. Sofri demais, passei muita fome, mas por aí vocês vê como começou minha vida. E se vocês quiserem saber mais, aí vocês deixam no comentário que eu vou continuar essa história, tá? Eu não tinha vídeo gravado, já é 8:55, vai demorar para subir. E me veio no coração de contar essa parte hoje. Mas foi assim que eu cheguei aqui. E aí aconteceu muitas e muitas coisas aqui, muitas coisas. Eu acho que 90% coisas boas, gente, sabe? Então, se vocês quiserem saber como que foi o andamento, quem mais me ajudou, como eu consegui sair dessa pobreza extrema, como eu consegui parar de passar fome, como que se deu, como que foi, tudo. Aí vocês deixam no comentário que, com o maior carinho, eu venho contar. E essa história, desde o começo do canal, eu sempre falei, né, que quando eu chegasse aos 10 mil, eu ia começar a contar. Então, são muitas histórias. Então, se vocês quiserem que eu continue, aí vocês deixam, porque senão, gente, eu levo 2 horas aqui falando, tá bom? Então é isso, não pense que eu fico triste quando eu lembro disso, é que eu me sinto emocionada, porque queira ou não, por mais que hoje eu tô passando dificuldade, não necessidade, eu superei tudo isso, né? Eu superei tudo isso, como muitos falam, e é verdade. Eu tenho minha casa, eu fiz meu nome na cidade, realmente sou uma pessoa popular e sei que eu sou muito querida por a maioria, grande maioria da cidade. Entro em qualquer lugar, prefeitura, tudo que vocês pensar. Entro e saio com o meu jeitão, de qualquer lugar, seja ele simples, seja ele não simples, da Peixada do Lago ao boteco do Mineirinho. Quem mora aqui sabe o que eu tô falando. Do mesmo jeito. Então é isso, gente. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, tá? Um grande beijo, paz e gratidão a todos. E uma semana maravilhosa. Amo muito vocês, gente. Muito obrigada, tá?